Hoje, domingo do Senhor para os cristãos, domingo dia 25 de outubro, na escola bíblica dominical da Igreja Batista na Praia de Ramos, estará sendo utilizada essa revista aqui, revista Atitude, né? E revista Atitude é voltada para o público jovem, e o que vai ser estudado na lição de hoje, domingo, é a quarta lição. Mais uma vez, obrigado por você via internet se sintonizar no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Deus abençoe você e toda a sua família. Vou botar aqui no Apocalipse. A gente está falando sobre Apocalipse, então Apocalipse é o livro. Vamos orar. Deus e Pai, no nome de Cristo Jesus, a todos quantos estão tendo acesso à Tua Palavra por várias vezes ou pela primeira vez, cada vez mais sejam alimentados, abençoados pelo Senhor, edificados na Tua Palavra, que cresçam e que cada vez mais a mente e o coração estejam voltados para o Senhor, para que em todas as coisas os seres humanos glorifiquem cada vez mais o Seu nome, como o Senhor assim deseja. No nome de Cristo Jesus, que mais uma vez esse estudo voltado para a Tua igreja, o público jovem, sirva, ó Deus, para a aquisição de conhecimento e, acima de tudo, para se envolver cada vez mais com o Senhor na Tua obra e realizar a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, te peço, te agradeço. Amém. Na lição de hoje, que é a lição 4, na página 27, os objetivos, metas para ser colocado em prática nesse estudo são: primeiro, conhecer as características das 3 últimas igrejas do Apocalipse. Segundo, entender a mensagem de Jesus Cristo para essas igrejas. Terceiro, refletir sobre a relação entre as igrejas do Apocalipse e as igrejas da atualidade. Vamos lá. Título da lição: Cartas às igrejas. Texto bíblico, Apocalipse 3. Vou colocar aqui no capítulo 3, na minha Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, abra aí Apocalipse capítulo 3. Se não, eu espero você ir lá, pegar e abrir a sua Bíblia. Se você já está na internet, tem a Bíblia no seu computador, no seu celular, também, por favor, abra aí Apocalipse capítulo 3. Texto áureo, Apocalipse 3, versículo 8. Capítulo 3 está aqui. Versículo 5, versículo 7, versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esse é Apocalipse 3, versículo 8, que é o texto áureo da lição situado aqui. Lendo aqui na introdução, né, para começar, página 27 da revista Atitude, essa revista aqui. A carta de Éfeso é dominada por temas da história do Éden, árvore da vida e paraíso de Deus.
Esmirna é uma carta de vida e morte. A igreja de Pérgamo é chamada para um confronto. Tiatira precisa se fortalecer. Sardes é exortada a buscar a paciência. Filadélfia é alertada com as imagens da porta aberta e do pilar do templo. Laodiceia, por sua vez, encerra o ciclo de cartas. Seus membros deveriam entender o que era realmente importante para Deus. Com exceção de Sardes, todas as cartas apresentam evocação de momentos diferentes na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Em Éfeso, criação; em Esmirna, êxodo; em Pérgamo, deserto e conquista da terra prometida; em Tiatira, o templo; e em Laodiceia, o exílio. Virando a página 28, comentando o texto bíblico. O culto imperial era uma representação do imperador, do império na Ásia. Havia, entretanto, reciprocidade no seu estabelecimento. Era uma honra para a cidade ter um templo ou altar de culto imperial, ao mesmo tempo que era importante para o imperador. Império e Senado aceitavam a existência do culto imperial e promovia seu estabelecimento e manutenção como igualdade. O fazia as províncias. Isso significa que a rede de relações alimentadas pelo culto imperial entre Roma e Ásia era uma rede de poder, um instrumento político religioso de vários níveis. O culto imperial não foi criado pelo imperador Domiciano. Otávio Augusto recebeu honras das cidades da Ásia, semelhante às oferecidas aos deuses locais. Sacerdotes do primeiro imperador poderiam ser encontrados em mais de 30 cidades da Ásia Menor, e mais parentes seus receberam culto do que qualquer outro imperador depois dele. Durante o governo de Cláudio, surgiram ao lado dos sacerdotes, exclusivo para o imperador vivo, outro sacerdote com a responsabilidade de promover culto também para os imperadores mortos. Em função da antiguidade, da prática e sua permanência no decorrer dos governos imperiais, é possível afirmar que Domiciano não foi nem mais nem menos insistente com relação às suas prerrogativas divinas que qualquer imperador antes ou depois dele. Todas as cidades do Apocalipse tinham manifestação do culto imperial em algum nível. 5 delas tinham altares imperiais, com exceção de Filadélfia e Laodiceia. 6 tinham templos imperiais, com exceção de Tiatira. E 5 tinham sacerdotes imperiais, com exceção de Filadélfia e Laodiceia. Além das práticas e sacrifícios religiosos no templos e altares dedicados ao imperador, sacerdotes imperiais promoviam festivais públicos que eram importantes expressões religiosas e cívicas na Ásia. Esses festivais poderiam acontecer em diversas datas, mas estavam normalmente vinculados ao aniversário do imperador. Durante as celebrações, os templos e santuários eram enfeitados e animais eram sacrificados em diversos altares espalhados pela cidade. Em cada local
A participação pública era aberta e esperada, tendo como clímax uma refeição ritual. Na página 29, dentro dos templos imperiais, como nos templos dedicados a outros cultos, havia estátuas do imperador vivo e de outros imperadores. Alguma iconografia imperial e mesas para os diversos sacrifícios. Estátuas do imperador também eram encontradas ao longo das cidades ou em centros da cidade pública urbana. Nem todas as estátuas do imperador encontradas numa polis eram objetos de culto, mas aquelas que estavam em um lugar sagrado ou alguma usada em um templo sagrado, um festival religioso, por exemplo, tinham um significado ritual. Essas estátuas e imagens tinham sentido religioso e político e funcionavam como lembretes permanentes, uma representação do poder do imperador. Na página 29, né, a gente vê o esquema aqui criado pelo autor da lição. A gente vê que existe a escrita, né, que eu acabei de ler, que é uma parte, uma banda, né, da folha. Aí depois sobe para o outro lado da folha, tá? E logo embaixo da escrita tem mais diagramas, né, como foi na outra lição, né? Na lição 3 houve 4 diagramas, né? Assim, esse espaço reservado para detalhes das igrejas. Essa é a lição 3, tá? Eu estou na lição 4, que é essa aqui, tá? Na lição 3 foram 4 igrejas, né, em suas cidades, né, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Dessa vez já vai entrar aí mais 2, Sardes e Filadélfia. Deixa eu virar aqui rapidinho para mostrar mais uma, que Laodiceia, né? Então 4 em uma lição, né, na lição 3, nessa lição 4 a gente vê mais 3 fazendo 7, né? Mas você vê aí, né, que, né, existe a leitura que começa em uma banda da folha e termina na outra. Continuando a leitura aqui, né, na outra banda da folha, para depois passar para o diagrama aqui, né, o desenho em destaque aí em tarja amarela, como você vê. Continuando lendo, né, a forma generalizada como culto imperial se manifestou na Ásia, fez com que a questão do relacionamento social se tornasse significativo para as igrejas da província. Era difícil se relacionar com a sociedade sem participar de alguma forma de suas celebrações públicas. Para alguns líderes da igreja da região, não havia problema no envolvimento em atividades próprias da cidade e em comer da comida oriunda dos sacrifícios religiosos. Se participassem dessas celebrações, diminuiriam a tensão com a sociedade e continuariam envolvidos nos diversos negócios da vida urbana. Alguns, entretanto, como João, possuíam uma perspectiva distinta, entendendo que era preciso se afastar completamente dessas práticas, mesmo que isso resultasse em perseguição. Essa é a escrita e os detalhes, né, colocado pelo autor da lição da revista Atitude, tá? Então, rica em detalhes e informações daquela época, né, algumas coisas, né, que a gente lê aqui, a gente lembra
né, e remete à nossa sociedade em algum momento, né, questão de interesse, questão de é possível fazer sem se comprometer, né, só com as segundas intenções. O diagrama aqui, né, a mensagem para Sardes. Apocalipse 3, do versículo 1 até o 6. Eu vou ler aqui Apocalipse. Apocalipse 3, do versículo 1 até o 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aos olhos do meu Deus. Lembre-se, versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei com você. 4, versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminam as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, do versículo 1 até o 6, é o resumo, né, da igreja em Sardes. A igreja em Sardes, né, tá aqui logo aí em detalhe. Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ela tem elogio, tem crítica, tem ameaça, promessa. Elogio. Alguns não se contaminaram. Olha só, é um elogio, tá? Tem uma crítica. Parece viva, mas não tem vida. Parece viva, mas não tem vida. Jesus vai... a ameaça, né? Tem uma ameaça aí nesse sentido. Jesus vai trazer o juízo sobre ela. Tem uma promessa. Para os puros, a companhia, né, de Jesus. Jesus acompanhará, né, aqueles que não se contaminam, né? Isso é uma promessa. Companhia. Continuando lendo aqui, a referência aos 7 espíritos, aqui pode sugerir a fonte da vida espiritual que está disponível para a igreja, se ela admitir sua morte espiritual e se arrepender. O ladrão mencionado é uma alusão à vinda de Jesus. A sujeira das roupas pode muito bem indicar não mais ações em geral, mas a contaminação do envolvimento em práticas idólatras, né? Lê de novo aqui o finalzinho. A sujeira das roupas pode muito bem indicar não mais ações mais, em geral, mas a contaminação do envolvimento em práticas idólatras, né? Então, isso é Sardes. Já a igreja de Filadélfia, Apocalipse 7, versículo 3, eu vou ler aqui na Bíblia, né? Igreja de Filadélfia. Você que está com a Bíblia aberta aí. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva:
Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheço que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna de santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu povo, o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é Apocalipse 3, do versículo 7 até o versículo 13. Aí agora, Filadélfia, existe elogio, não tem crítica, não tem ameaça, tem uma promessa, tá? Então, elogio e promessa. Elogio é pouca força, mas guardou o nome. Tem pouca força, mas guardou o nome, né? Então, guardar o nome é muito mais do que uma força. É um elogio, né? Promessa, Jesus vai guardar até o fim. Então, essas duas igrejas aí, né? Mensagem para Sardes e Filadélfia, na página 29 da revista Atitude, no quarto bimestre, né, vigente. Aí já na página 30, embora, né, logo no início aqui, ó, embora se assemelhe parcialmente a versículo 1, capítulo 1, versículo 18, as chaves são diferentes. Aqui, alusão a Isaías 22, 22. A porta da entrada ao reino messiânico que Cristo mantém aberto para os cristãos da igreja de Filadélfia. Aqui aparece a controvérsia de fundo com os judeus não convertidos sobre expectativas messiânicas. Antigas profecias falavam que as nações reconheceriam Israel como o povo de Deus verdadeiro, Isaías 45, 14. Nesta carta, entretanto, a expectativa foi invertida. Serão os judeus que reconhecerão a igreja como o verdadeiro Israel, o povo verdadeiro de Deus. Todas as imagens desta carta garantem aos discípulos da igreja de Filadélfia seu lugar seguro no cumprimento das esperanças messiânicas que as sinagogas lhe estavam negando. A mensagem para Laodiceia, Apocalipse 3, 14 até o 22. Vamos ler lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou este conselho:
Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, versículo 14 até o 22, falando sobre a igreja de Laodiceia, né? No diagrama aqui, elogio não tem. Não tem elogio para Laodiceia. Tem uma crítica e tem uma ameaça. A crítica é morna, indiferente, miserável, cega, pobre e nua. A ameaça será vomitada se não se arrepender. Página 30, continuando lendo na página 30, falando sobre Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por seus bancos, sua indústria têxtil, sua escola de medicina com sua oftalmologia e um colírio local. Os versículos 17 e 18 tocam nessas características locais, sugerindo que a igreja, participando com muita facilidade da sociedade pagã, compartilha da complacência desta próspera cidade. Nada de bom é dito sobre esta igreja, ao contrário das cidades vizinhas, Hierápolis, que tinha fontes termais, e Colossos, que tinha água fria e saudável. A água de Laodiceia era morna e enjoativa, daí a referência ao vômito. As várias imagens sugerem que essa igreja, aparentemente autossuficiente, precisava se voltar para Cristo para entender que sua enorme necessidade espiritual. O versículo 20 é uma referência à vinda de Jesus. A imagem é de um senhor da casa que espera que seus servos estejam prontos para abrir a porta para ele. A vinda de Jesus é tão iminente que Cristo já é descrito como batendo a porta. Então, a gente vê aí, né, Laodiceia em destaque, né, e frases de conhecimento da cidade, da onde ela se situava, da sua posição, né, do benefício que tinha essa região, né, a prosperidade, né, a qualidade e a estrutura, né? Então a gente vê aí a igreja de Laodiceia. Lição em foco. A lição em foco, já fechando aí essa leitura da lição 4, né, da revista Atitude, né? Cada vez mais o Espírito Santo de Deus ilumine e clareie, né, a mente daquele que lê, daquele que ouve, né, daquele que medita, para que não haja confusão, para que não haja nenhum tipo de não conformidade, mas que haja sempre, né, uma uniformidade aí com o autoconhecimento, né, que a própria palavra de Deus ela expõe em Apocalipse, né, e muito reveladora, que a gente como leitor, né, tenhamos sempre
a perspectiva de leitura, né, proveniente de um Deus que conhece todas as coisas. A lição em foco. Já nos tempos de Paulo, se manifestou a questão da interação das comunidades com a vida urbana na cidade, especialmente na questão da alimentação em atividades religiosas ou cívicas. Em cidades gregas e romanas, as pessoas tinham várias oportunidades para participar das refeições culticas. Isso poderia acontecer em ocasiões públicas, funerais, celebrações, festas cívicas, etc. Ou privadas, clubes, organizações comerciais, refeições privadas, etc. Tanto em uma quanto em outra situação, as refeições expressavam conexão social em torno de causas comuns. Fazer refeições públicas e comer carne oriunda dos sacrifícios religiosos são elementos diretamente ligados à questão da participação nas instituições sociais da cidade e do império. Os adversários de João, descritos em sua obra, como os nicolaítas, balamitas ou Jezabel, são atacados por promover a interação com a sociedade, interação essa que parece ter relação com as mesmas questões respondida por Paulo na sua carta aos Coríntios. A participação em refeições ou atividades sociais que envolviam a ingestão de carne originada em sacrifícios religiosos. Esse tema nos leva a refletir hoje sobre o grau de interação entre a igreja e o mundo, o cristão e a sociedade. Para tomar uma atitude, fechando aí. Alguns costumam dizer que as 7 cartas de Apocalipse descrevem a história da igreja através dos séculos. Ou prefiro entender que elas descrevem todo tipo de igreja local que podemos encontrar por aí. Todas elas estão sendo analisadas pelo próprio Jesus Cristo e recebem dele um recado direto. Sendo assim, cada igreja precisa fazer uma autoanálise para verificar em qual perfil se enquadra. Então a gente vê aí, né, lição de número 4, as informações, estrutura da aula, dos textos, e cada vez mais nós, buscadores e insaciáveis da palavra de Deus, tenhamos sempre a abertura e a mente focada no próprio Deus para entender aquilo que está descrito em Apocalipse. Lógico que cada vez mais a reflexão, né, e a autoanálise em qual posição hoje, no nosso século, na nossa atualidade, a gente se enquadra. Qual a igreja que a gente se enquadra? A gente se enquadra na igreja assim, na igreja assado, na igreja que se envolve, ou a igreja que não se envolve, a igreja que existe, a igreja que não existe, a igreja que realmente Deus se agrada, qual deve ser sempre a nossa reflexão, tá certo? Então, revista Atitude, estudos no Apocalipse de João, a gente, né, na lição 4, a gente vê cartas às igrejas número 2, porque tem a número 1 que é lição 3, lição 4, igrejas 2, que são relacionadas à igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Cada qual com suas particularidades.
Cada igreja tem seus elogios, cada igreja tem as suas críticas, tem ameaça e tem promessas. Então, cada qual com as suas particularidades, aí a gente sempre pense, né, onde está sendo encontrado a igreja que nós estamos hoje e principalmente na nossa individualidade como cristão, aonde nós estamos situados. Então você que se sintonizou mais uma vez aí no canal da Igreja Batista Praia de Ramos, muito obrigado por tudo, obrigado pela sua audiência, continue na medida do possível assistindo, na medida do possível compartilhando, se for o caso, a possibilidade, tá certo? Se não, pela misericórdia de Deus e confiança em Deus, a igreja está se reunindo com o distanciamento necessário, né, utilizando todos os protocolos necessários na medida do possível, e a gente imagina que em Deus há uma proteção maior, tá? Temos nossas atividades corriqueiras, tanto de manhã, domingo, hoje, como também à noite, tá certo? E se você se sentir à vontade, logicamente, será bem-vindo quando puder, tá certo? Oremos então para a gente fechar esse estudo de hoje. Deus, acabamos de ler e reler a Tua Palavra com profundas e autoconhecimento vindo do Senhor, relatado por João na ilha de Patmos. Que conhecimento, que extraordinário revelação, saber que o Senhor, que é Deus e o Deus da igreja, sabe cada passo, cada caminho, cada gesto da sua igreja na terra. Nada fica despercebido do Senhor. O Senhor é atento em todas as situações. Sabe quando a tua igreja está ou não em atividade. O Senhor conhece e sabe quando a tua igreja está viva ou está morta. O Senhor conhece muito bem quando há algo ruim acontecendo na sua igreja, como uma igreja está morna. É bom saber que o Senhor está atento, o Senhor não está desligado da tua igreja. E cada vez mais teus servos, teus filhos, têm essa vontade de estar diante do Senhor como obreiros aprovados. Que acima de tudo tenhamos total qualidade e garantia vindo do Senhor. Tua igreja seja vencedora em todas as dificuldades, não se deixando se envolver, não se deixando se levar pelas coisas que acontecem no mundo exterior. No nome de Cristo Jesus, abençoe teu povo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo também. No nome de Cristo Jesus, que o Senhor cada vez mais, estando na nossa frente, sejamos vencedores em nossas dificuldades e no mundo pelo qual estamos inseridos. Te peço e te agradeço por todas as coisas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Felicidade nesse domingo e um bom início de semana a todos.